Ora, bom dia a todos. Vamos então falar sobre quimioterapia, tendo em conta que a maior parte da assistência são maioritariamente cirurgiões. Portanto, vamos falar de coisas genéricas para tentar centrar o interesse da quimioterapia no tratamento destes tumores. E assim, a primeira noção que temos que ter é que ainda estamos numa fase muito precoce do tratamento. Estamos a usar técnicas que temos que admitir que são bárbaras, como seja a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, mas estamos já a dar os primeiros passos também em outras formas de tratamento, como sejam a imunoterapia e já também algumas coisas molecularmente dirigidas. Os sarcomas mais fáceis de vigiar durante o tratamento são, obviamente, os sarcomas hematológicos. Todas as doenças hematológicas malignas são sarcomas. Como sabem, o sangue é originário da mesoderme e tem o sangue a vantagem de poder ser biopsado constantemente, todos os dias, se for preciso, e isso permite-nos acompanhar a evolução dos tumores de uma forma que não é possível nos outros cancros. Depois, estes conhecimentos adquiridos na hematologia são decantados para a quimioterapia dos sarcomas e depois só, em última análise, é o trajeto mais ou menos básico das coisas. No fim dos anos 40, o pai da hematologia europeia, o professor Jean Bernard, descobriu que nas suas crianças com leucemias agudas, quando ele lhes dava uma transfusão para lhes corrigir a anemia, as crianças melhoravam muito para além da correção da anemia. Ele então teve a ideia de fazer uma exsanguinotransfusão nas crianças com leucemias agudas e conseguiu, em 1947, a primeira remissão completa com tratamento médico numa leucemia aguda, que na altura era uma tragédia, que os médicos limitavam-se a ver as crianças morrer. E assim, o primeiro tratamento das leucemias agudas foi uma exsanguinotransfusão, tal como o primeiro tratamento dos sarcomas nesse tempo era a amputação. Descobriu-se também que os soldados que sobreviviam aos gases de guerra alemães, os que não morriam, ficavam profundamente linfopénicos. E assim, do outro lado do Atlântico, estes dois homens resolveram experimentar esses derivados da mostarda nitrogenada no tratamento de sarcomas linfóides, nomeadamente a doença de Hodgkin, e conseguiram, com um tratamento médico, um fármaco, também mais ou menos na mesma altura que o Jean Bernard estava a fazer as suas exsanguinotransfusões, remissões completas de sarcomas hematológicos. Nós temos que ter a noção de que a quimioterapia são venenos e os efeitos secundários que, além nos doentes, são sintomas de envenenamento, a começar pelas náuseas, pelos vômitos e pela toxicidade ao nível de múltiplos órgãos e sistemas. É também uma terapêutica oncogénica e, por enquanto, procuramos otimizá-la, mas com a noção de que, de facto, o objetivo terá que ser substituí-la por outro tipo de tratamentos. Andou muito em voga, principalmente por causa das redes sociais, como peditórios, para doentes irem tratar. A Alemanha, uma clínica que fazia umas vacinas de células dendríticas, que em si, o princípio, tem algum fundamento. Obviamente, a imunoterapia não tem grande eficácia, como se constatou pela diminuição da procura destes tratamentos. Mas é um passo já na direção certa. E, de facto, há relações estreitas entre a quimioterapia e a parte imunológica. Sabemos que os tumores não são atacados numa fase inicial, numa fase virgem, mais pelo sistema imunológico, porque estão defendidos por células T reguladoras que impedem esse ataque imunológico. E que, a seguir à quimioterapia, essas células T reguladoras desaparecem, as células CD8 efetoras têm uma oportunidade, porque crescem mais depressa, de atacar o tumor, e temos aqui uma janela de tratamento, por exemplo, para uma cirurgia. Se perder mais tempo, voltam a vir as células T reguladoras e a defender o tumor e a permitir o seu crescimento. Mais incrível ainda é a primeira doença que se conheceu exatamente o gene implicado na sua fisiopatologia. Conseguiu-se desenhar um fármaco que molecularmente encaixa no receptor que inibe a atividade de tirosina sinase de uma determinada oncoproteína e conseguiu-se
transformar uma doença que era uma tragédia, com uma sobrevida de 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos no máximo, numa doença que neste momento tem uma sobrevida ainda não calculada, mas seguramente superior a 25 anos, e por aqui estamos a ver aquilo que eu queria dizer quando estamos a dar passos na direção certa e que a quimioterapia é a parte mais atrasada de tudo isto. Também no campo da ortopedia se desenha um anticorpo que se liga ao fator de estimulação dos osteoclastos e que impede, portanto, a sua ação, impede que os osteoclastos sejam ativados. O medicamento, incrivelmente, só tem autorização de introdução no mercado para a osteoporose, mas já se constatou que é um medicamento precioso no controle da metastização óssea e também nos tumores de células gigantes, onde se conseguem resultados, por exemplo, assim. Isto foi um jovem que veio evacuado de Cabo Verde, com um enorme tumor do punho direito, com uma destruição óssea maciça, e que ao fim de 6 meses de tratamento com o denosumab se conseguiu uma ossificação completa do tumor, e isto vai permitir já uma cirurgia de conservação da mão, e isto sem qualquer efeito secundário e sem qualquer dos prejuízos inerentes às quimioterapias clássicas. Tudo começa com um pequenino tumor, que em oncologia nós chamamos o tumor mínimo detectável, que tem estas características e aqui por comparação com coisas comuns, mais ou menos do tamanho de uma ervilha. Este tumor mínimo detectável bastam poucos ciclos de duplicação tumoral para se transformar numa massa tumoral de 10 elevado a 12, que é normalmente a massa tumoral mortal. Ora bem, mas isto é mais complicado do que parece, porque no meio desta massa tumoral há algumas células que são já, por si, resistentes ao tratamento. E isto faz com que aconteçam coisas, por exemplo, assim. Isto foi um caso clínico recente que nós tivemos, um jovem de cerca de 20 anos, que tinha um desconforto no hipocôndrio esquerdo, palpava-se uma massa, fez um ataque e isto devia andar. Está a andar. E tinha, de facto, um enorme tumor ocupando todo os quadrantes esquerdos superiores do abdômen, que ia até ao hilo renal. O cirurgião que viu isto achou que isto era um caso desafiante para ele. Isto era um tumor emocionante para operar. E então avançou, sem falar com ninguém, para a cirurgia e saiu da cirurgia todo satisfeito. Com a frase habitual dos cirurgiões. Depois a anatomia patológica, que ele trouxe alguma surpresa, e então ele trouxe-nos o doente a dizer, olha, tratem do resto. E o que é o resto? Atenção que isto não é uma representação anatómica do tumor, isto é uma representação da massa tumoral. Massa tumoral que nós sabemos que no sarcoma de Ewing está espalhada por todo o organismo, nomeadamente a nível dos pulmões. Os doentes de sarcoma de Ewing que não façam quimioterapia morrem todos sistematicamente. E não é pelo tumor principal, porque esse já é amputado já há muitas décadas, é pela metastização que já existe na altura do diagnóstico. E o cirurgião, quando fez a sua cirurgia brilhante, pode de facto ter limpo muito razoavelmente o abdômen, mas deixou massa tumoral no organismo do doente, e essa massa tumoral inclui células resistentes, e isto é que vai condicionar o prognóstico. E estas células resistentes são uma preocupação nossa. E só para vos mostrar um trabalho muito interessante feito aqui na Faculdade de Medicina de Coimbra, em que com 2 linhas celulares de osteosarcoma, uma sensível à doxorubicina e a outra não sensível, expressando níveis altos da P-glicoproteína, que consegue readquirir alguma sensibilidade à doxorubicina juntando inibidores da P-glicoproteína, como seja neste caso a ciclosporina. E o que é que se descobriu? Inoculando ratos nus com estes osteosarcomas, e fazendo uma cintigrafia com MIBI. Atenção que o que interessa aqui não é estas manchas da captação gastrointestinal do produto. O tumor está ali na tíbia do ratinho. Em cima é sem a adição do inibidor da P-glicoproteína, em baixo é com a adição do inibidor. Isto são as células, este rato foi inoculado com as células que à partida eram sensíveis à quimioterapia. Neste rato
o tumor dele não era sensível à quimioterapia, e vejam que na cintigrafia com MIBI o tumor praticamente não aparece. A tíbia do rato não marca. Juntando o inibidor da P-glicoproteína, o tumor volta a adquirir algumas características, não totalmente, mas algumas características dos tumores sensíveis. Outro caso clínico curioso, um doente de 40 anos, com uma insuficiência renal subaguda e com um desconforto abdominal baixo, que se palpava também uma massa, fez um ataque e este brutal tumor dos quadrantes inferiores do abdômen, e aqui o cirurgião já teve um pouco mais de juízo e enviou-nos o doente sem mexer. Fez 2 nefrostomias, porque o tumor bloqueava os 2 ureteres, e enviou-nos o doente para nós tratarmos sem cirurgia prévia. E então nós fizemos quimioterapia durante uns 3, 4 meses e conseguimos isto, que é ataque ao fim de 3 meses, onde aquele brutal tumor que existia a ocupar todos estes quadrantes inferiores, já estamos na bacia, desapareceu. Ficou reduzido a um tumorzinho do tamanho de uma noz ali retropúbico. Que depois, aí sim, o cirurgião foi operar, foi uma cirurgia simples, não mutilante, que deu para repor os ureteres ligados à bexiga, mas a nossa grande vantagem é que nós conseguimos concentrar ali, em princípio, as células resistentes, e portanto isto foi uma cirurgia muito mais eficaz, e este encadeamento de tratamentos com a quimioterapia primeiro, fazendo a redução tumoral, e depois a cirurgia em buscar o resto que é o concentrado das células resistentes, foi muito melhor para o doente e muito mais eficaz em termos de controle da neoplasia. Mas mesmo quando a quimioterapia é muitíssimo eficaz e conseguimos este resultado utópico de 99,999% de morte das células tumorais, isto corresponde apenas a um decréscimo de 5 casas decimais, como temos ali. Isto corresponde a baixar 10 elevado a 10 para 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 ainda são muitas células e, de facto, nós continuamos a precisar dos cirurgiões, mas é nestas doenças já mais controladas. Temos aqui as maneiras possíveis de encadear as coisas. O tumor mínimo detectável ali, por altura do diagnóstico, 10 elevado a 9. E depois, por exemplo, esta linha azul clara é aquilo que acontece, a excitação ideal, por exemplo, numa leucemia linfoblástica aguda de uma criança, em que só com tratamento médico nós conseguimos controlar a doença. Isto é o que acontece quando o diagnóstico não é feito atempadamente e se deixa crescer o tumor. E acontece-nos muito, particularmente nos doentes que nos são evacuados dos PALOPs, que vêm com tumores monstruosos, e aí mesmo com os tratamentos o tumor já está com uma aceleração que leva à morte do doente. Mas este encadeamento, que este fazer a cirurgia primeiro ou a cirurgia depois, e já vimos porque é que é melhor fazer depois, é o melhor para conseguir o sucesso do tratamento. Isto seria a cinética celular ideal nos tratamentos de quimioterapia. Nós sabemos que não é isto que acontece. Por um lado, alguns tumores têm alguma resistência primária, nem todos os tumores são tão quimiosensíveis como o carcinoma do testículo, ou o coriocarcinoma, ou as leucemias linfoblásticas das crianças. De facto, os outros tumores são mais resistentes, têm alguma resistência primária e, de facto, não se deixam controlar assim tão bem. E uma das maneiras de tentarmos contornar esta dificuldade é aumentar a dose dos citostáticos com juízo, porque se aumentarmos muito, isto pode acontecer. Mas eu estou convencido, e não só eu, que o contrário será mais frequente. Ou seja, as pessoas terem receio de utilizar os citostáticos e que morram mais doentes por tratamentos insuficientes do que propriamente por tratamentos excessivos. Para isso é preciso conhecer bem as drogas. Não vou dizer que é preciso ser hematologista, mas ajuda. E sabermos, por exemplo, os citostáticos têm curvas de dose-resposta diferentes. Nós, para termos um aumento da resposta com o metotrexato, temos que aumentar muito a dose, enquanto que com a doxorubicina, com um aumento modesto de dose, conseguimos um grande aumento da resposta. Bom, da resposta e da toxicidade, que é preciso depois também saber lidar com ela.
Temos estado a falar de resistências primárias, mas aquilo que acontece mais vezes é, com a repetição dos tratamentos, nós chegarmos a uma situação em que, por seleção natural, as células vão adquirindo resistência, vamos selecionando as células resistentes. E aqui é preciso estudarmos melhor este fenómeno do que são estas células resistentes. E uma das ideias é de que estas células resistentes sejam, talvez, as cancer stem cells, células progenitoras, e fala-se hoje em dia em fazer tratamentos dirigidos mais especificamente às células estaminais, que podem não ter um grande efeito em termos de resiste. O tumor pode não diminuir muito, mas de facto depois, a longo prazo, consegue-se um controle melhor do que propriamente a um tratamento muito imediatista que mata muitas células, mas não é dirigido às cancer stem cells, e o que vai também, a médio prazo, levar a recidivas precoces. E isto, no futuro, hoje em dia já temos tecnologia para isto, já é possível avaliar aquilo que estamos a fazer com colheitas de sangue periférico. Tal como antigamente se faziam para fazer um cariótipo de um feto, era preciso fazer uma amniocentese, e hoje em dia já é possível, no sangue periférico, fazer cariótipo, sangue periférico da mãe, fazer os cariótipos do feto. Também já é possível, já temos tecnologia para isso, para com colheitas de sangue periférico, nós sabemos o que se está a passar em termos de todo o organismo, quer ao nível do tumor principal, quer ao nível da doença metastática, saber se estamos a conseguir matar as stem cells neoplásicas ou não, e é neste particular que nós estamos muito empenhados em avançar de momento. Muito obrigado pela vossa atenção e